O Souza chegou, vai raspar o cabelo do Veloso. Já tô sabendo até dessa, porque confiava no São Paulo. Confiava. Opa. Você falou que ia ganhar esse jogo. Claro que eu falei. O Veloso ainda tem cabelo. O resto que ele tem eu vou rasgar no dente amanhã. Só pra ele aprender, não vai apostar comigo. Vou comer o cabelo dele no dente amanhã no programa. Vou, Peter, vamos tirar um fio no dente. Ele já até mandou mensagem pra mim agora, né? Que ele ficou tirando onda, me mandando uns emojis. Mas vai ter a forra pro segundo jogo? Não, foi só pra isso. Só isso. Também eu não sou bobo o suficiente pra apostar nos dois, né? E ele ainda me deu um empate ainda. Mas assim, São Paulo jogou bem como jogou o outro jogo, né? Infelizmente no jogo passado, em 6 minutos, o Palmeiras virou o jogo e você não pode jogar um trabalho de 90 em 6 minutos, né? E foi o que aconteceu com muita gente desconfiada. Mas assim, todos os jogos que o Palmeiras fez contra o São Paulo desde o ano passado, o único jogo que destoou um pouco foi o 4-0. O resto, São Paulo é um time que sabe, que encontrou o jeito de jogar contra o Palmeiras. Palmeiras superior? Tem um time melhor? Tem. Mas São Paulo, com humildade ali, se defendendo, jogando por uma bola, faz o gol e se defende, arrumou um jeito hoje. E você pode ver, hoje o Palmeiras não deu um chute no gol, certo no gol. O Jandrei não fez uma defesa. Então, quanto o ataque mais perigoso, que todo mundo fala, a equipe a ser batida no futebol brasileiro, você conseguir um feito como esse, mas jogou segunda, o São Paulo também jogou. Não tem negócio de desculpa, o São Paulo fez um grande jogo hoje, Thiago. Porque, eu até falei sobre isso, né, no começo do programa, que esse São Paulo, como você disse, dificulta a vida do Palmeiras. Desde o jogo passado eu notei algo, né? O Rogério, ele pediu para que o Nestor colasse como é que chama ele? O volante que foi pra seleção? Danilo. O Danilo. Ele colou no Danilo. Você pode ver, 2 jogos a gente não falou muito no Danilo. Que é da onde a bola sai um pouco mais com qualidade. E hoje o Nestor e no jogo passado foi esse jogador que neutralizou. Não só jogou, mas marcou também. Porque contra o Palmeiras não adianta você só querer jogar com a bola. Então, o Rogério achou essa forma, colocou o Gabriel ali também para a saída também do Danilo e conseguiu neutralizar. Então, em 2 jogos que esse principal jogador do Palmeiras não jogou, o Palmeiras não criou tanta oportunidade e o mérito vai para o treinador que viu, né? Analisou e viu que esse jogador deveria ser bem marcado. E aí neutralizou bem a equipe do Palmeiras. Mauro César Pereira, próximos jogos do São Paulo. Juventude em casa. Positivo para não ter tanto desgaste. Depois tem a Universidade Católica fora, pela Sul-Americana. A Sul-Americana é a grande chance de título, na minha opinião, do São Paulo no ano. Mas você acha, pelo discurso do Rogério, que o foco dele agora vai ser o brasileiro? Ele vai, Juventude em casa, provavelmente com a cavalaria, como diz o Vamp, pelo 3º jogo consecutivo, e talvez contra a Universidade Católica ele vai dar uma segurada fora nesse jogo no Chile? Eu acho que ele vai mesclar, porque são 2 jogos contra o Palmeiras no intervalo de poucos dias, né? Segunda e quinta. Então imagino que no final de semana ele coloque um time já misturado, poupando alguns jogadores, e aí ele traz alguns que não jogam domingo para quinta-feira, né? O jogo é quinta-feira. Vai fazendo gestão. Você não precisa escolher 2 times, esse joga aqui, outro joga ali. Você vai misturando os jogadores e vai analisando caso a caso. Ele vai ter que fazer isso. Acho muito difícil ficar repetindo o mesmo time. O Juventude mandou o técnico embora, né? Então isso sempre desperta uma certa atenção a mais, né? Com saída de técnico, o time se motiva, pode se tornar um adversário mais complicado, mas é um jogo pela posição do time gaúcho para o São Paulo vencer, independentemente de qual time coloca em campo, até porque veio aí de derrotas para o Palmeiras e para o Botafogo, né? Teve a derrota do Botafogo também. Os 2 últimos jogos no Brasileiro, o São Paulo perdeu, não fez nenhum ponto. Então, mas eu imagino que ele vai ter que fazer algumas concessões. Não acho que ele vai colocar time com força, a chamada força máxima nesse jogo, não. Já vou perguntar pro Souza quais que ele aponta como os destaques do São Paulo no jogo. Mas, Piperno, primeiro, foi uma decepção a atuação do Palmeiras hoje. O Palmeiras hoje jogou bem mal e não ameaçou em momento nenhum o São Paulo, né? Mas eu acho que o São Paulo jogou de forma muito inteligente. O Palmeiras jogou mal porque o São Paulo provocou isso também, né? O São Paulo teve muito mérito, a gente não pode ignorar isso. O Palmeiras não vai jogar bem sempre, não vai encaixar sempre um grande jogo. Mas o adversário do Palmeiras hoje foi muito competente, essa que é a realidade também. E aí, além do confronto ficar muito aberto,
esse resultado, ele foi, para mim, fundamental aí pro São Paulo não dar uma virada de chave. Porque o São Paulo, da forma como perdeu na segunda-feira, já vinha de derrota pro Botafogo, se toma uma outra traulitada hoje, emocionalmente abala, né? Quer dizer, no final de semana ia ter, como vai ter agora, a necessidade de revezar um pouquinho o time, só que, fora isso, ia ter a insegurança, o abalo emocional. Agora não. Agora é o São Paulo que respira fundo, tá aliviado, porque o São Paulo, ele tá, inclusive, num bloco no Campeonato Brasileiro que ninguém desgarra. O São Paulo precisa somar algumas vitórias em sequência aí para tentar brigar um pouco mais em cima. O São Paulo tá numa posição até aqui muito incômoda. O São Paulo, aliás, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo só venceu 4 jogos, né? É muito pouco. Então eu acho que agora esse resultado é muito importante, sim. Souza, principais destaques do São Paulo hoje, na sua opinião? Para mim hoje, né, o Arboleda tá fazendo uma grande partida, né, marcando bem, principalmente o Dudu, né, também o Rony, que são jogadores de velocidade. O Gabriel Neves hoje fez 2 partidas muito boas para o São Paulo. E outra coisa que dá pra gente, o Campeonato Brasileiro, o Mauro falou no começo, lembrando que o São Paulo perdeu pro Botafogo, né, que a gente viu o Botafogo há um tempo atrás como um time que ia brigar ali na zona de baixo, mas esse mesmo Botafogo foi lá contra o Internacional e tirou ponto do Internacional. Então o Campeonato Brasileiro é meio doido, é meio maluco, né? E tem essas variações, muitas variações, não é sempre que você vai ganhar, mas assim, o time que quer brigar pela Libertadores, ele precisa somar. Ele precisa somar. Então, eu acredito, vou também, né, nessa do Piperno aí, que o jogo de hoje foi importante. São Paulo perde um jogo hoje, de novo, pro Palmeiras, pela forma que foi a derrota do primeiro jogo, ia dar uma balada assim, porque tem muita molecada jovem. Então, hoje eu diria Gabriel Neves, Arboleda, o próprio Nestor jogou muito, Igor Gomes jogou. Hoje o conjunto do São Paulo funcionou muito, entendeu? Igual o Corinthians ontem, hoje, se você me perguntar, é difícil, mas eu colocaria esses 3 jogadores aí como os principais jogadores de jogo hoje. Mauro, o Rogério já reclamou algumas vezes da falta de jogadores nesse elenco do São Paulo. Ele, inclusive, mostrou medo em perder jovens, como perdeu o Marquinhos, pediu para a diretoria tentar não perder outros jogadores. Já tem alguns desfalques. Agora deve ter a ausência do Arboleda. O Arboleda, o Vamp diz, ele acha o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Ele acha superior ao Gustavo Gomes, que eu acho o melhor zagueiro hoje em atividade no Brasil. O Souza acabou de elogiar o Arboleda. Qual o tamanho de uma perda como essa, diante de toda essa reclamação que o Rogério já tem relacionada a elenco? Não tem reposição, né? Não tem jogador capaz de fazer exatamente o mesmo papel. Ele vai ter que se virar com o material humano que ele tem, mas essa é uma característica que nessa temporada, é uma característica mais marcante nessa temporada, porque são muitos jogos, são muitas lesões, são muitas contusões, são muitos desfalques. Isso aí, o Vampeta acabou de lembrar aqui, o Bruno Henrique se machucou, ficou um tempo parado, o Paulinho um pouco antes também. Agora o Arboleda, a não ser que tenhamos uma surpresa agradável, uma notícia positiva de não ser tão grave. O Palmeiras também lá que estava, também de cruzado. Veio do Botafogo, né? O Jailson também já sofreu esse tipo de lesão. E infelizmente não deve ser o último, né? Então vai ter que se virar com o que tem. Mas não existe nenhum jogador do mesmo nível, de fato. É um zagueiro rápido, um zagueiro de seleção, um jogador alto de imposição. Então, não tem, vai ter que se virar com o que ele tem lá, não vai encontrar outro jogador igual, não vai contratar um que tenha o mesmo perfil. Esquece. Eu tava lendo que eu vi que o Porto tá vindo com proposta para levar o Igor Gomes e o Nestor. O Porto vendeu agora o volante deles para, não sei se foi para algum time da Inglaterra. Saiu alguém. Aí o Rogério Ceni vai à loucura. Acho que foi PSG. PSG, né? PSG. Comprou alguém e tava vindo para pegar o Nestor e o Igor Gomes. Nessa parte financeira do jeito que tá, né? Mas aí o São Paulo... perde aí... O São Paulo perde o time inteiro. Ó, o São Paulo já não tem o Sara, lesionado. Só volta no que vem. E é um jogador importantíssimo. O São Paulo já perdeu o Marquinhos. Agora o Luan. Aí você tem o Arboleda que a gente torce para que não seja sério, mas pela imagem parece muito sério. Pela forma como ele saiu de campo. Eu não gostei nem de ver. Parece sério. Nestor e Igor Gomes hoje
Você contou são 6 os principais jogadores né, desse time 6 do São caras. Paulo, como uma estrutura desse time do São Principalmente são jogadores de confiança do Rogério, porque assim, o Igor Gomes sofreu uma pressão uns jogos atrás aí, que qualquer treinador que não tivesse pulso firme teria trocado. E o Rogério bancou esse jogador. O Nestor, quando ele chegou, não jogava. E aí, no decorrer, foi ganhando confiança, mas esses são 2 jogadores que o Rogério até falou, deu entrevista. Saúde, né? Que são jogadores importantes, estão jogando, são titulares absolutos. O Luan operou. Operou agora. Então é difícil. É difícil. Mas o São Paulo, por outro lado, precisa fazer dinheiro. Asmar. Ó, a gente tá com o Giovanni Chacon, direto lá do Morumbi. E o Chacon traz informações aí, né? A Jovem Pan sempre em cima do lance sobre a situação do Arboleda. Boa noite, Chacon. Boa noite, Asmar. A gente ouviu a palavra do Léo, daqui a pouquinho vem o Patrick também, vem o Igor Vinícius, jogadores personagens do São Paulo nessa vitória por 1-0. Também outro personagem, o Arboleda, vocês estavam falando, já falei, na hora eu tenho que entrar porque tem a informação. Ele teve um entorse, né? Um entorse mais um que cai nessa lista de desfalques do São Paulo e vai avaliar amanhã. Saiu imobilizado aqui do Morumbi, amanhã de manhã terá avaliação sobre o estado do Arboleda, se é muito grave, se dá para tratar ali só com imobilização e tudo certo, ou se vai precisar de uma cirurgia. E lembrando, o Arboleda é o único jogador do São Paulo atualmente que sai para uma seleção. E o Equador está na Copa do Mundo, ou seja, imagina, se precisar de cirurgia, é um processo longo de recuperação, pode até mesmo perder a Copa do Mundo no Catar no final do ano. Ou seja, o Arboleda vai virar um desfalque. Agora a gente vai saber, a partir dos próximos dias, amanhã tem o exame, se por um curto ou longo prazo, um dos zagueiros mais importantes do elenco tricolor. Asmar. Olha aí, ó, o Chacon trazendo a informação, o Arboleda sai imobilizado do estádio. Para sair imobilizado, é porque os médicos já perceberam que a coisa é séria. Eu sou filho de ortopedista, irmão de ortopedista. Quando ele vai te examinar, ele já sabe o que você tem. Ele pede o exame para ter a certeza. Os médicos já fizeram uma avaliação do Arboleda, já fizeram uma consulta com o Arboleda no vestiário. Para imobilizar, né, Souza? Como eu acredito em milagre, mas só um milagre para não ter acontecido uma coisa grave com ele. Não tem como o movimento do seu pé é um movimento que ele tá para frente. Você não curupira que seu pé vira para trás, o pé do cara virou para trás. Não existe isso. Então imobilizou e assim, eu trabalhei com o Dr. Sanches quando eu rompi a primeira vez o cruzado. No exame, quando ele fez o exame ali com a mão, ele já tinha me dito, prepara sua cabeça que o seu cruzado foi embora. E quando eu fiz a ressonância, eu já não tinha um cruzado. Então o Dr. Sanches que estava ali é um médico muito conceituado, capacitado. Eu tenho certeza que ele já sabe o diagnóstico, já viu a imagem. E quem vê a imagem, a gente está falando aqui, porque falou do tornozelo que veio para trás, mas há uma alavanca, um movimento muito estranho do joelho dele. Muito estranho do joelho dele. Talvez a dor que ele sinta no tornozelo hoje seja menor do que a do joelho, mas assim, é muito difícil o Arboleda não ter sofrido uma lesão que não seja cirúrgica. Souza, você já trabalhou com o Rogério e o Vamp falou muito sobre a situação do Rogério, que ele tinha ficado muito desanimado na coletiva e que ele não achou legal, que ele não esperava aquilo do Rogério. O que você acha do comportamento do Rogério naquela coletiva e a importância desse jogo de hoje, não só para ele voltar a ter mais confiança no elenco, mas para os jogadores e até para o torcedor que hoje foi pro Morumbi de novo, depois daquele jogo traumático da virada do Palmeiras pelo Brasileirão e gritou o jogo inteiro, né? Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, como é que você chama o Mauro César? Você chama ele de quê? E Rabuja. É meu Rabuja favorito. O Rogério é dessa forma. O Rogério é desse jeito. O Rogério, quando ele perde, ele fica rabugento. O Rogério ele precisa ainda um pouquinho, né? Ele já é assim desde que jogava. Ele tem que entender que hoje ele é treinador, né? E quando ele jogava, ele tinha que entender que ele era jogador. Ele tem muito de torcedor ainda, de querer ficar bravo, de não querer ir pra coletiva. De sair fora dele, porque ele é um torcedor. Mas sobre isso, você conhece bem ele, então eu queria te perguntar um negócio.
O Rogério, se ele estivesse jogando hoje, no atual ambiente, no atual cenário de um time grande como o dele, jogando 3 competições simultaneamente, o Rogério ia querer jogar tudo. Ele sempre foi assim. Como é que você acha que se comporta o técnico Rogério Ceni em relação a essa necessidade, às vezes, de preservar um ou outro jogador? É aquele negócio, né? Não é o dele que tá na reta, né? Não ele vai porque, assim, ele tá no gol e ali você não acaba se movimentando tanto. E hoje ele sabe que ele precisa de resultado. Então, poupar pra ele, mesclar pra ele é muito difícil. Hoje, principalmente sem peça. A gente aqui por baixo, agora a gente falou, o Arboleda, 6. E 6 jogadores importantes, não é qualquer jogador. Não é um cara que era reserva que se machucou. São 6 jogadores titulares. Então, pra ele hoje é muito difícil lidar com essa situação. Entendeu? De não ter ninguém, uma peça de reposição. De ter que ver o torcedor falando pra ele que ele mexeu errado. Aí chega uma hora que ele precisa ter essa consciência que hoje ele é um treinador, que ele precisa dominar isso, dominar esse lado torcedor dele. Que por muitas vezes, mesmo jogando contra a gente, aflorou.